Olá, professora Kênia Rodrigues aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da sucessão legítima e as regras da ordem de vocação hereditária, principalmente aquelas previstas conforme o artigo 1829 do Código Civil e seguintes. Quando a gente fala da ordem de vocação hereditária, tem alguns pontos extremamente importantes para que a gente relembre, observe, a fim de entender as regras da sucessão legítima no nosso ordenamento jurídico brasileiro. A ordem de vocação hereditária, portanto, estabelece que, em primeiro lugar, são chamados a suceder os descendentes em concorrência com o cônjuge, na sequência, os ascendentes em concorrência com o cônjuge, em terceiro lugar, o cônjuge ou companheiro, e, por fim, os colaterais. Lembrando que o Código Civil estabelece que são herdeiros necessários os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, sendo que os colaterais são herdeiros facultativos. Para a gente entender essa regra, essa sistemática, a gente precisa observar alguns pontos. Em primeiro lugar, conforme o artigo 1829, inciso 1º, são os chamados a suceder, em primeiro plano, os descendentes em concorrência com o cônjuge. Quando a gente vai analisar esse inciso do Código Civil, alguns pontos são extremamente importantes a serem observados. Uma das questões relevantes é que o cônjuge, com o Código de 2002, ele foi elevado à categoria de herdeiro necessário, o que não acontecia na legislação anterior. Outro ponto relevante é que quando a gente vai observar esse direito sucessório do descendente, a gente tem que identificar esse descendente como várias pessoas que fazem parte desse grupo. Então nós temos aí filhos, netos, bisnetos e assim sucessivamente. Lembrando que na classe dos descendentes não tem limite de graus. E esse descendente, ele vai receber a herança mediante a regra de que o herdeiro mais próximo afasta o herdeiro mais distante. Bom, quando uma determinada pessoa falece deixando bens, a gente vai buscar então quem são esses descendentes. Essa pessoa tem filhos ou netos e essas pessoas serão chamadas a suceder. Se, além de filhos ou netos, ou seja, de descendentes, a pessoa deixou cônjuge vivo, a gente vai analisar então que, dependendo do regime de bens, esse cônjuge sobrevivente vai herdar juntamente com os descendentes. Para isso, existem algumas regras. Essas regras identificam quais são os direitos do cônjuge. Então, para eu identificar como que será essa concorrência, como que será a divisão desses bens entre descendentes e cônjuge, eu tenho que observar então qual tipo de cônjuge entra nesse direito sucessório? Quem é chamado a suceder? Uma dessas regras importantes para que o cônjuge tenha o direito sucessório é que ele deve estar casado ao tempo da morte do outro cônjuge que faleceu. Neste caso, o Código Civil prevê que só tem o direito sucessório aquela pessoa que estava não separada judicialmente, diga-se divorciada ou de fato há mais de 2 anos. A não ser no caso de que a pessoa esteja separado, porém a culpa dessa separação era do cônjuge falecido. Então, se você provar que você estava separado porque a vida era insuportável a convivência conjugal e a culpa era do outro, ou seja, do falecido, neste caso é possível ainda o direito sucessório para o cônjuge sobrevivo. Além disso, o Código Civil estabelece que o cônjuge ele tem direito real de habitação. Isso significa que, independente do regime de bens e independente com quem esse cônjuge está concorrendo à herança, ele tem o direito de residir no imóvel do qual ele morava com aquele que faleceu. O direito real de habitação, então, prevê que o cônjuge sobrevivente ele tem a garantia legal de poder continuar residindo na moradia do casal, desde que este bem seja um único da mesma natureza a inventariar. É uma garantia, portanto, que o Código Civil estabelece ao cônjuge de continuar morando na residência do casal mesmo após o falecimento do seu consorte. Além disso, o Código Civil prevê como direito do cônjuge a receber, no mínimo, 1/4 da herança ou 25% dos bens deixados se ele estiver dividindo a herança com os seus próprios descendentes. Então, o Código faz a seguinte divisão. Se o cônjuge for dividir a herança com descendente seu e do falecido, ele tem a garantia de receber no mínimo 25% desses bens. Então, a título de exemplo, se a pessoa tem 2 filhos,
e a herança será dividida entre esses dois filhos e o cônjuge sobrevivente, cada um deles ficará com 1/3 da herança, ou seja, 33,33% desses bens. Nesse caso, ele está com a garantia de um mínimo 25%. Um outro exemplo é que se ele tiver 3 filhos, então dividindo a herança entre os 3 filhos e o cônjuge, cada um deles ficará com 25%, porque aí são 3 filhos mais um cônjuge, portanto 4 herdeiros, sendo que o cônjuge continua mantendo o seu direito de no mínimo 25%. Se ele tem mais de 3 filhos, por exemplo, se ele tem 4 filhos, juntamente com o cônjuge vai dar um total de 5 herdeiros. Quando a gente for dividir esta herança, a gente ainda assim vai garantir o direito de no mínimo 25% para o cônjuge. Então, como será feita essa conta? A gente pega de um montante de 100% dos bens, resguarda 25% para o cônjuge sobrevivente e os outros 75% será dividido entre os filhos, por exemplo, 75% dividido por 4 filhos. Então, o Código Civil prevê que sempre que o cônjuge estiver dividindo a herança com descendentes seus e descendentes do autor da herança, ele tem essa garantia de um mínimo 25% ou 1/4 dos bens. Agora, se ele está dividindo a herança com filhos só do falecido, ele não tem essa prerrogativa de receber um mínimo 25%. Nesse caso, o direito dele é de receber uma cota equivalente à de cada um dos filhos. Então, se tem um filho, divide entre esse filho e o cônjuge, divide a herança por 2. Se são 2 filhos, divide a herança por 3. Se são 10 filhos, divide a herança por 11. Uma vez que o cônjuge ele vai ter uma cota idêntica à de cada um dos filhos. Questão interessante é que o Código não prevê, porém a doutrina levanta uma possibilidade de uma filiação híbrida, em que o cônjuge sobrevivente estaria dividindo herança com os filhos do falecido e com os seus próprios filhos. Nesse caso, a gente fala que tem uma filiação híbrida e não tem uma resposta jurídica prevista em lei. A doutrina elenca 3 teorias para isso. A primeira indica que o autor da herança, ao falecer deixando descendentes e cônjuge, esse cônjuge sobrevivo, ele sempre tem direito a um mínimo de 25%, independente se os filhos são só dele ou juntamente com filhos do cônjuge. Outra parte da doutrina afirma que, no caso de filiação híbrida, o cônjuge sobrevivente não tem o direito ao mínimo de 25% da herança e ele recebe uma cota equivalente à de cada um dos filhos. Nós temos uma terceira corrente, que é uma filiação híbrida, que estabelece um cálculo no seguinte sentido: com os seus próprios descendentes, ele tem direito a 25% e com os descendentes só do cônjuge falecido, ele tem direito a apenas uma cota. E é feita uma conta dupla, levando em consideração essa filiação híbrida. Não tem uma regra no nosso ordenamento jurídico para dizer qual teoria prevalece, fica a cargo do entendimento doutrinário. Outro ponto extremamente importante é que o cônjuge ele tem direito ora à meação, ora à herança. Então, se ele está numa situação de que o regime de bens pelo qual ele casou é um regime de comunhão, ele vai ter a meação desses bens. Isso significa que, nos regimes de comunhão, o cônjuge sempre tem direito à metade dos bens. Não por herança, não porque ele está recebendo do outro, é porque aquele patrimônio faz parte dos seus próprios bens, uma vez que ele está numa situação de regime de comunhão. Por exemplo, no regime de comunhão universal de bens, metade de todos os bens pertence ao cônjuge A e a outra metade ao cônjuge B. Se o cônjuge B falece, metade de todo o patrimônio é de A, não porque ele está herdando de B, mas porque, pelo regime de comunhão universal, ele já tem a metade de todos os bens. Essa é uma garantia do direito de meação a todas aquelas pessoas casadas em regime de comunhão, seja comunhão universal, seja comunhão parcial de bens. Agora, o direito da herança vai depender do regime de bens pelo qual ele casou. Dependendo do regime, ele tem direito de herança, dependendo do regime, ele não tem esse direito. Isso a gente vai verificar no próximo vídeo. Até lá, obrigada!